Que alegria podermos cantar esse amor permanente, amor inesgotável, amor verdadeiro. É um convite para que nós celebremos, mas também compartilhemos esse amor. Você é convidado a conhecer, mas também a reproduzir essa mensagem de amor. Veja o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz acerca desse tão grande amor. Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A palavra de Deus nos apresenta aqui um antigo hino de louvor. Ao ler a Bíblia, talvez você não tenha percebido isso, porque você lê o texto continuamente, mas aqui está um antigo hino dos nossos irmãos, que no primeiro século glorificavam o Senhor Jesus Cristo por quem Ele é e por sua obra realizada. Uma doxologia, um conjunto de palavras que servem para exaltar o Senhor Jesus Cristo, o nosso modelo. Todos nós aqui, discípulos de Jesus, estamos unidos por meio desta mensagem. A mensagem que encontra sua maior expressão na cruz em que o sangue de Jesus por amor foi derramado. O amor sempre caracterizou Jesus. Antes da sua vinda ao mundo, durante o seu ministério nesse mundo, porque ele encarnou-se e tornou-se como um homem. E depois da encarnação, quando ele assumiu a cruz, sempre ficou claro que Jesus Cristo humildemente se apresentou para amar. O estado dele de humilhação o levou à morte da qual não era merecedor. Somente o amor explica a vida e a obra do Senhor Jesus Cristo. Assim devemos viver, amando. Assim devemos abordar os outros, oferecendo a mensagem de amor. Nós precisamos conhecer esse amor que sempre existiu na pessoa de Jesus. Note bem como a palavra de Deus nos mostra que Jesus sempre existiu em amor. Jesus Cristo sempre amou. Em João, no capítulo 1, verso 1, ao falar de Jesus, que é o verbo, a palavra que se fez carne, a palavra de Deus nos chama à origem de todas as coisas. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ao pensarmos na origem de todas as coisas, lá está Deus, o Deus trino, em comunhão com o Filho está o Pai. O verbo estava com Deus. Por que estava com Deus no princípio? Porque ele era Deus. Então nós não estamos falando de um Deus que se fez carne para demonstrar amor. Ele sempre existiu em amor, porque ele é Deus e não muda. Em amor ao Pai. É claro que para demonstrar amor nós precisamos ter alguém para amar. Quem Jesus amou eternamente? Ele amou o Pai e o Espírito. O Espírito Santo amou o Filho e o Pai amou o Filho e o Espírito. Um Deus perfeito, sendo um em essência, manifesta-se em três pessoas divinas que vivem um relacionamento profundo de amor desde antes da fundação do mundo, na eternidade. Jesus, portanto, não passou a amar neste mundo. Ele sempre amou e eternamente amou o Pai e tudo aquilo que o Pai criou. Tudo aquilo que o Pai operou. Portanto, ao chegar a este mundo, e Jesus veio a este mundo por amor, continuou amando porque ele sempre amou. Olha ainda João 1, no verso 14,
quando ao falar do mesmo verbo, a palavra do Senhor diz que o verbo Jesus se fez carne. Isto aconteceu há 2 milênios. E ele habitou entre nós, sim, entre nós pecadores. O Deus eterno e santo habitou, cheio de graça, isto é, cheio de amor, cheio de bondade, cheio de misericórdia e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus, por amor, se humilhou. E é o que nós lemos. O sentimento que houve em Cristo Jesus foi: sendo ele Deus, não se negou a esvaziar-se, a humilhar-se e a assumir a forma de um servo. A palavra servo, na língua original do Novo Testamento, que é o grego, é doulos. Doulos é o contraste com a palavra Kyrios, que é Senhor. Sendo ele Kyrios, aceitou tornar-se doulos. Sendo ele Senhor, aceitou tornar-se servo. Jesus se humilhou para habitar entre nós, pecadores, condenáveis, sem mérito algum. Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Jesus veio a este mundo em amor, de tal modo que ele foi capaz de se humilhar, tornar-se em semelhança de homens, tornou-se a pessoa real e histórica de Jesus de Nazaré, foi reconhecido em figura humana, teve fome, teve sede, chorou, sofreu o peso da cruz que eu e você deveríamos carregar. Jesus Cristo se humilhou e habitou entre nós, porque ele é amor. O que ele veio fazer neste mundo? Veio nos servir em amor. Assumiu a forma de servo. Inspire-se em Jesus. Ao olhar para si mesmo e a sua formação profissional, ou o seu histórico acadêmico, ou o sobrenome que você carrega, ou a sua conta bancária, e sendo tentado a acreditar que você não deve servir outrem, olhe para Jesus, aquele que no princípio era o Verbo, aquele que era Deus. Por amor, tornou-se tão exaltado que foi capaz de humilhar-se e, na condição de um ser humano que ele assumiu, servir gente que o rejeitou, que o traiu, que o desprezou, que o julgou injustamente, o condenou também injustamente. Jesus serviu porque ele é amor. Você não conseguirá entender quem é o nosso Deus, Jesus Cristo, se não for capaz de pensar na perspectiva do tão grande amor que sempre transbordou da pessoa de Jesus, de tal modo que ele, sendo Deus, se humilhou e habitou entre nós para nos servir e ensinar a mensagem de amor. Tende vós, Filipenses 2,5, lemos agora há pouco, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Decida amar, decida viver como Jesus sempre viveu, e finalmente você encontrará a alegria inabalável que dirigiu aquele que sempre amou Jesus e deve dirigir os discípulos do Senhor Jesus. A cruz se explica assim, porque Jesus poderia ter resistido à cruz, poderia ter evitado a cruz, poderia ter descido da cruz. Jesus aceitou a cruz, diz a palavra de Deus, que ele se humilhou de tal modo que obedeceu à vontade do Pai de providenciar pagamento por pecadores perdidos, redenção para a gente condenada, que ele aceitou a cruz, cumprindo a lei de um Deus santo como o Pai, de oferecer um sacrifício santo, agradável ao Pai, em favor de pecadores como eu e você. A cruz se explica no amor que sempre existiu em Jesus. Isaías, muito tempo antes da encarnação de Jesus, foi usado por Deus para escrever o seu livro, que no capítulo 53, muito especialmente a partir do versículo 3, diz assim, Isaías 53, 3, era desprezado, note bem, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Imagine você, assim como eu,
pecador, cheio de defeitos. Será que você aceitaria a condição de homem mais rejeitado dentre todos? Nós estamos falando de um texto messiânico que profetiza a vinda do Messias. Fala de Jesus, aquele que nunca pecou, nunca enganou, nunca mentiu. Ele foi o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Porque Jesus aceitou a cruz, porque ele amou gente perdida, como outrora estávamos vivendo, como muitos ainda vivem, perdida no pecado, sob a ditadura cruel de Satanás, vivendo nas trevas, sem propósito e à beira do inferno. Jesus aceitou a cruz porque ele sempre amou e amou perdidos. Não se feche, não se esconda, não se distancie do amor de Jesus. É porque o Deus de amor, que na pessoa do Filho amoroso veio a este mundo, te amou, que você pode ter esperança. Entregue-se ao amor de Cristo nessa noite, amor provado na cruz. Jesus aceitou a cruz, porque amou você e amou o Pai que te criou em amor. E em amor lamentou o pecado que afastou o homem da presença maravilhosa dele. O Pai que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê em Jesus, não pereça, não continue em dívida, afastado de Deus, condenável, mas tenha vida eterna. E aqui está uma outra razão, a grande razão pela qual Jesus se entregou à cruz. Porque aqueles que foram perdoados pela obra dele, representados por Jesus, substituídos por Jesus na cruz, alcançaram o perdão de Deus e comunhão com Deus, eternamente viverão nos céus. Jesus aceitou a cruz porque quis dar a você a oportunidade de experimentar amor eterno, amor que não tem fim, a comunhão eterna com todos aqueles que têm sido alcançados pelo amor do Pai na pessoa do Filho. O que você fará com tão grande oferta de amor? Você rejeitará, você zombará, você menosprezará, ou você nessa noite, olhando para a palavra de Deus, dirá: eu creio nele e desejo ter o mesmo sentimento que sempre existiu em Jesus. Nós somos chamados a amar como Jesus sempre amou. Jesus se humilhou diante do Pai, aceitou a missão de Salvador, se humilhou diante dos homens e nos convida hoje a fazermos o mesmo, a nos humilharmos diante de Deus, reconhecendo os nossos pecados, chorando pelo tempo de rebeldia contra Deus, e numa atitude de humildade diante também dos homens, dizendo: eu preciso do Senhor, eu preciso receber o amor de Deus. Este é o caminho de quem deseja finalmente experimentar alegria inabalável. Vive sempre alegre quem vive sempre sob o amor de Deus. Você pode olhar para as suas mãos agora? Você pode olhar para as suas mãos? Você está encontrando furos nas suas mãos ou no seu pulso?
Alguém está encontrando furos aí? Os furos que você e eu merecíamos, dos pregos da cruz, Jesus assumiu porque Ele te amou e me amou. O nosso convite nessa noite é: prove desse amor que sempre existiu em Jesus, e você saberá o que é alegria inabalável. Jesus é amor.